Olá amigos, vamos hoje estudar esse número 12, a parte de segunda-feira, falando sobre um descanso forçado de 3 dias. Jonas, quando ele entendeu que o verdadeiro descanso não estava na fuga da presença do Senhor, nem no porão de um navio, aí Jonas começou a perceber que ele tinha que dar meia volta e retornar o caminho por onde ele havia começado a fuga de Deus. Jonas, ele pensou que poderia fugir de Deus, mas, lamentavelmente, sofreu as consequências de um descanso forçado de 3 dias no ventre de um peixe. Muitas vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem. Quando nós colocamos a mão na consciência, nós percebemos que houve realmente ali uma interrupção da luz do Senhor na nossa vida. Uma vez um homem pegou um navio nos Estados Unidos que vinha para a América do Sul, e ele se escondeu dentro do porão do navio, no lugar mais escuro possível. Mas alguém percebeu, um marinheiro percebeu um movimento ali, percebeu restos de comida ali no porão, quando foi buscar alguns equipamentos, e ele deu alerta ao capitão. O capitão, acho que tem ali penetra, acho que tem uma pessoa ali, assim, vindo no navio sem pagar a passagem. O capitão então mandou abrir todas as tampas do porão, e quando se abriu, a escuridão era total. O capitão disse: traga uma lâmpada potente e desçam essa lâmpada até o porão. Quando a lâmpada saiu do local dela, que se aproximou do fundo ali do porão, um homem saiu rapidamente de um lugar, e então o capitão parou aquele homem e disse: por que o senhor saiu do seu esconderijo? Eu não queria encontrar o senhor naquele esconderijo. Ele disse que quando a luz chegou, eu vi o lugar imundo em que eu estava escondido, eu não consegui ficar ali naquele local. Gente, quando Deus coloca a sua luz na nossa vida, é que nós enxergamos a situação em que muitas vezes nós chegamos. Foi o caso de Jonas. Ele estava até sossegado, tranquilo, mas o Senhor Deus fez uma reviravolta na vida de Jonas. O Senhor Deus manipulou os elementos da natureza, e Jonas teve que ser sacudido e acordado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E Jonas percebeu que mesmo ali, no meio do perigo, do problema, ele teve que testemunhar que era profeta do Deus Altíssimo. Às vezes nós não queremos falar que nós somos filhos de Deus. Eu me lembro que um pastor escreveu uma meditação do ano de 76, ele disse que foi para um colégio, e ele então não quis dizer para o seu colega de quarto que ele era adventista. Mas quando chegava no sábado, ele dava uma desculpa, guardava a gravata dentro de uma sacola e saía com a Bíblia enrolado e ia embora. E todo sábado ele fazia isso. E quando chegava de tarde no programa do jovem, ele dava uma desculpa e deixava o colega do quarto lá. Ele disse que ficou por 1 ano e meio dessa forma. Até que o colega teve problemas financeiros e ia mudar para outra escola. E quando o colega foi sair do quarto, o colega disse: escuta, Donald, eu queria só te perguntar uma coisa, você é adventista, não é? Ele disse: como é que você sabe? Ele disse: porque eu vi você sair todo sábado, e vi que você disfarçava, e com certeza você é adventista. Ele disse: eu sou adventista, mas eu não queria falar para você. Ele disse: puxa vida, eu sempre assim tive uma simpatia pela igreja adventista, e se eu tivesse me convidado, eu teria ido na igreja com você. Agora eu vou mudar para outro estado e é muito tarde. O pastor disse: gente, escreveu o pastor na meditação, eu carrego até hoje essa amarga recordação de que eu poderia ter testemunhado para o meu amigo e não pude testemunhar naquele momento, em que eu tinha boas condições. Jonas, ele tinha boas condições de testemunhar, mas na hora que ele estava no meio de perigo, ele disse: eu sou servo do Deus Altíssimo, estou fugindo de Deus, e se vocês quiserem se salvar, vocês precisam me jogar ao mar. Porque o Deus, Criador do céu e da terra, ele sabe o que eu fiz. E os homens jogaram ele ao mar, e o mar se acalmou. Então, muitas vezes a gente quer usar a nossa própria força para superar os problemas. Jonas esqueceu que se ele fosse para Nínive, quem iria com ele era o Senhor Deus. Ele não estaria sozinho. Poxa vida, Jonas já havia tido conhecimento de que o rei Ezequias havia clamado a Deus, e um anjo matou 185.000 assírios em uma só noite. Jonas podia ter confiado nisso, mas ele não confiou,
Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, no final do seu ministério, eu vos envio, vocês têm que ir pregar o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho. E ele encerrou dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Foi essa força que fez com que os discípulos saíssem para pregar, assim, com um dinamismo e com uma coragem muito grande. Um dia disseram para Martinho Lutero, se você quiser, a gente forma um exército, a gente defende você. Ninguém vai tocar em você. Se a polícia do Vaticano, se os policiais vierem te prender, a gente luta e te defende. Martinho Lutero disse, não, eu não quero arma, não quero sangue, porque a palavra de Deus tem que ser defendida pela própria palavra do Senhor. E assim Martinho Lutero deu um exemplo grandioso de fé e confiança em Deus. Por isso que a reforma foi uma bênção, se tornou assim uma explosão maravilhosa dentro da teologia, libertando as pessoas de dogmas, de doutrinas que assim as pessoas estavam assim prisioneiras. Inclusive a Bíblia não era nem lida, era tudo falado em latim. E Martinho Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão, que ele queria que as pessoas soubessem o que estava dentro da Bíblia. Pergunta número 2. Quando Jonas foi engolido pelo grande peixe, ele fez uma oração solene. Qual foi o ponto principal da oração de Jonas? Então está aqui Jonas 2, de 1 a 9. Diz assim, orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci aos fundamentos dos montes, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. E Jonas continua dizendo, por isso, Senhor, eu quero dizer que quando desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei-me do Senhor e entrou a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades, eles deixam de ver a tua misericórdia. Mas tu, Senhor, mas eu te oferecerei, Senhor, sacrifício com a voz de agradecimento. O que eu votei, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então a pergunta é, nessa oração de Jonas, qual foi o ponto que ele focalizou? Então a resposta é, Jonas fez uma oração de súplica e confiança em Deus, cujo assunto principal foi o desejo dele de ver o templo e oferecer um sacrifício de gratidão. Mas Jonas não apenas focalizou o santuário de Jerusalém, o templo de Jerusalém, ele focalizou o santuário celestial. Porque ele disse assim, quando desfalecia em mim a minha alma, eu orei a ti, a minha oração entrou no teu santo templo. Então foi uma oração para os céus, porque naquele tempo não se fazia oração para um imóvel, para uma instituição, se fazia para Deus. Então Jonas se lembrou de Deus no seu santuário, e por isso que ele mencionou o santuário celestial. E também ele disse, eu ainda verei o teu santo templo e oferecerei sacrifício de gratidão. Obviamente, o santuário de Jerusalém. Quando Jonas estava orando e focalizando o templo, ele estava assim com o coração assim contrito de que ele sairia daquela situação. Não foi uma situação fácil. Jonas no ventre daquele peixe, no meio daquela gosma toda, na escuridão, sem saber para onde estava indo, ele só sentia o balanço do peixe, e ele disse, o Senhor me lançou no profundo do abismo, mas eu orei ao Senhor, e o Senhor é grande em misericórdia. Realmente, a misericórdia de Deus é grandiosa, e quando um servo de Deus cai num pecado, precisa se colocar nas mãos de Deus. Quando Davi contou todos os soldados de Jerusalém numa presunção, como a dizer assim, eu sou grande mesmo, eu consegui tudo isso com o meu poder. O profeta Natan foi lá e disse, Davi, você pecou, Davi. Então Deus mandou você escolher 3 castigos. Então Davi disse, quais são os 3 castigos? Quais são? Ele falou, cair na mão dos teus inimigos por 3 dias, você ficar prisioneiro, você ter peste no meio do povo e você, assim, cair nas mãos do Senhor. Então ele disse, caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. E assim, Davi entendeu que na mão de Deus sempre existe a graça, e a graça
faz com que nós recebamos algo que nós não vamos merecer, mas Deus nos dá mesmo assim. Por isso, Jonas, ele quando foi liberado pelo grande peixe na praia, Jonas, ele agradeceu ao Senhor por aquele momento em que ele passou, e diz o texto bíblico que veio a Jonas a palavra do Senhor a segunda vez, dizendo, vai a Nínive. Então diz assim o texto bíblico, e ele se dispôs e foi. Tá vendo? Muitas vezes a gente precisa de uma sacudida, nós acordarmos e então assim entendermos que Deus está querendo que nós façamos o trabalho. Quando nós deixamos o trabalho do Senhor, muitas vezes nós deixamos e as pessoas ao nosso redor sofrem os prejuízos. Nós somos um servo de Deus, estamos deixando de cumprir alguma ordem divina, vamos ter consequências. Se nós deixamos, por exemplo, a ordem divina de fidelidade, Deus vai cobrar isso da gente. Se nós deixamos a ordem divina, por exemplo, de pregar o Evangelho, o Senhor Deus vai cobrar isso, Ele vai nos encontrar. Se nós deixamos de lado o respeito pelas instituições sagradas de Deus, Deus vai cobrar isso da gente. Se nós deixamos de lado a fidelidade ao casamento, o Senhor vai cobrar isso. E o problema é que as pessoas que estão ao nosso redor vão sofrer as consequências também. Veja o caso de Jonas, entrou no navio, o navio estava indo tudo bem, de repente a tempestade, e os marinheiros, assim, quase morrendo, vendo o navio partir-se no meio. Eles até ficaram apavorados, que fizeram um sorteio entre eles para ver sobre quem estava o problema. E caiu em cima de Jonas. Então Deus foi muito fiel ao dizer para Caim, o teu pecado te há de achar. E é verdade, ninguém consegue esconder o pecado de Deus, porque o pecado sempre vai aparecer. Ellen White escreveu o seguinte, tivesse o profeta Jonas obedecido sem questionar, e ter-lhe sido poupadas muitas experiências amargas, e teria sido abundantemente abençoado, se ele tivesse ouvido o Senhor na primeira vez. Não obstante, na hora do desespero, Jonas, ele clamou ao Senhor. Ele não se afastou de Deus. Através de uma série de provas e estranhas providências, a confiança do profeta Jonas em Deus, ela foi restaurada, ela foi revivida. Meditações Matinais, 1971, página 230. Houvesse Jonas obedecido na primeira vez, teria sido poupado de muitas coisas. Uma vez uma moça, eu li isso numa meditação juvenil, há muitos anos atrás, uma moça sonhou que ela deveria ir atrás de uma banca de jornal que tinha do lado de um supermercado e plantar bananeira. Ela levantou e disse, mas que sonho estranho, sonhar com isso, plantar bananeira atrás de uma banca de jornal no supermercado. E ela sonhou isso 14 vezes. Ela não aguentava mais. Todo dia ela passava na frente do supermercado quando vinha do trabalho. Às 6 da tarde ela passava ali na frente do supermercado, olhava e lembrava do sonho. E de novo ela sonhou mais uma vez, 15ª vez. Quando foi no dia seguinte ela não aguentou. Ela estava em roupa de agasalho e voltou do trabalho, desceu no ponto em frente ao supermercado, ponto de ônibus. Ela olhou para todos os lados, não havia ninguém. Ela disse, eu vou ter que cumprir aquilo que eu estou sonhando. Acho que Deus está pedindo que eu faça isso por algum motivo. Mas ela disse, será que eu devo fazer? Acho que não vou fazer não. Mas parece que uma voz dentro dela dizia, vai plantar bananeira atrás daquela banca que tem do lado do supermercado. E ela olhou para todo lado, não viu ninguém. Ela correu atrás da banca do jornal. Ela era uma moça atlética, colocou a bolsa no chão e, olha, fez aquela ginástica, já encostou a sola do tênis na parede, plantando bananeira. E quando ela olhou por baixo, ela viu uma sombra se aproximando. Ela deu um pulo, já se recompôs e ela viu o segurança do supermercado que estava ali. E ele disse, moça, o que você está fazendo? Disse, eu estou plantando bananeira. Ele começou a chorar. Ela disse, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, moça, há algum tempo atrás eu perdi minha esposa e perdi minha filhinha também. E a vida perdeu o sabor para mim. Eu não queria mais viver, entrei em depressão. Sabe o que eu fiz? Uma noite eu peguei a arma que eu uso. Eu encostei na minha testa, aqui na minha têmpora, e eu então pensei, chega de viver, a minha vida não tem mais sentido. Na hora que eu fui fazer isso, Deus me impressionou, parece que eu ouvi uma voz dizendo assim, não faz isso, Jesus ama você. Eu ouvi aquela voz como se tivesse uma pessoa do meu lado. E eu discuti com aquela voz, disse, ninguém me ama, nem Deus me ama. Então a voz disse, Jesus ama você. Então eu disse assim, então se Jesus me ama, eu vou fazer um desafio então. Então se Deus mandar, nos próximos 15 dias, se Deus mandar uma pessoa crente,
que vá atrás da banca de jornal, do lado do supermercado que eu trabalho, e essa pessoa plantar bananeira, então eu sei que o Senhor existe, o Senhor me ama. Então, moça, quando eu vi você entrando aqui atrás dessa banca de jornal, eu fiquei de longe olhando. E quando eu vi você plantando bananeira, eu não aguentei. Eu vou te perguntar, você é cristã? Ela disse, eu sou adventista do sétimo dia. E falou daquele homem sobre o amor de Deus por ele e conduziu esse homem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Muitas vezes nós não entendemos por que Deus pede as coisas para a gente, né? Um homem saiu da igreja e Deus falou no coração dele, passa na padaria, compra um litro de leite e vai para tal rua. Ele sabia que era uma rua perigosa. Ele relutou e disse, não vou. Gente, olha, o pneu furou. Esse homem trocou o pneu na escuridão e a voz dizendo, compra o leite e leva em tal rua. Ele disse, não vou. E olha, ele disse assim, e agora? O carro passou em cima de uma lombada sem ele ver e foi aquele chacoalhão. E ele disse, olha, Deus está me testando. Eu vou parar na padaria. Entrou na padaria, comprou um litro de leite e foi naquela rua, chegando lá, tinha um homem numa porta, uma luzinha acesa. Ele parou e disse, moço, boa noite. Essa rua aqui, deu o nome da rua. O homem disse, é essa rua e o senhor é a pessoa que eu estou esperando. Como assim o senhor está me esperando? Disse, moço, eu estou com a minha filhinha pequenininha, não tem leite para ela tomar. Eu estou sem dinheiro, estou desempregado. A minha esposa está lá dentro e eu não sabia o que fazer. Eu me ajoelhei e pedi a Deus, Senhor, me manda um socorro. Eu não sei o que fazer essa hora da noite. Então, Deus me disse, pode esperar que venha uma pessoa com um carro, me deu a cor do carro do Senhor. E era o Senhor. Então, quando o Senhor parou aqui na frente, eu sabia que o Senhor era o servo de Deus que ia trazer o alimento para minha filhinha. O homem começou a chorar, disse, não acredito. Eu não acredito que Deus fez isso comigo e eu quase que fui desobediente à voz de Deus. Gente, muitas vezes nós não entendemos, mas Deus nos comissiona a muitas coisas. Quando a gente desobedece, sempre vem o alerta divino. Como Jonas teve um descanso forçado de 3 dias. Vamos então orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje que nos ensina tanto como devemos obedecer a tua palavra, o teu comando, Senhor. O Senhor é o nosso capitão, o Senhor é o nosso comandante. E o Senhor depende de nós, teus filhos, para realizarmos a tua obra de evangelização e de mostrar o teu amor a outras pessoas neste mundo. Obrigado por esse alerta. Se muitas vezes nós temos falhado, perdoa, Senhor, e por tua graça nos ajuda e nos fortalece. Muitas vezes nós somos tão fracos, carecemos do teu poder nos ajudando. Põe tuas mãos sobre aqueles que estão adoentados, Senhor, sobre a tia Conceição, que está, Senhor, com problema no coração, sobre o meu irmão Jeová, que está nos Estados Unidos, pegou Covid, ele, a esposa e a minha sobrinha, ele está entubado. Põe tua mão, Senhor, e o Senhor levanta ele do leito para a glória do teu santo nome. Que o nome dele, Jeová, que foi dado pelos meus pais, esse nome possa ser honrado, glorificado pelo poder da restauração que o Senhor vai fazer na vida dele. Agradecemos por tudo e que o Senhor abençoe outras famílias que estão precisando do teu poder, que o Senhor mova mais servos teus para realizar o teu trabalho, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Muito bom ter passado essa lição para você. Hoje demorei um pouquinho, mas às vezes eu me empolgo, que o assunto é muito bom. E Deus vai falando comigo aqui e eu vou falando para vocês, tá bom? Deus abençoe você. Tenha um dia feliz, segunda-feira, na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém.